não é uma pura representação da figura humana, não é uma representação qualquer da figura humana. É uma coisa, na verdade, o que me impressionou desde um primeiro momento que eu vi o trabalho dele, entrei em contato com o trabalho dele, foi que essa figura humana, ela é um pouco um estudo o tempo todo sobre, vamos dizer, um pouco a fragilidade da figura humana, exposta a tudo que pode afetá-la, né? Como coisas aparentemente sólidas, né, coisas aparentemente que têm um peso de realidade muito consistente, podem se revelar, na verdade, coisas muito frágeis, né? Essa figura, ela vai estar num processo de liquefação, ela vai estar saindo deste duto, certo? E quase como em forma de uma gota ou de algo que se desprende, ou quase como uma forma de casulo, né? De ter um processo de derramamento, ela vai vir. O que me encanta muito no trabalho, o trabalho anda muito para essa parte como poderia dizer, a coisa da liquidez, né? Da matéria que se dissolve. Eu acho que isso, na verdade, sempre muito presente no trabalho, mesmo na época que eu pintava, né? É como se houvesse a impossibilidade de conter algumas coisas, né? Que tudo tem que vir à tona de certa forma, tudo tem que por mais que surpreenda, você não vai conseguir reter tais coisas. Tudo hoje em dia, acho que na vida, tudo volta e vem, e sobe, e vem para a superfície, né? Tem sempre essa quase que brincadeira de diluir, desmontar, destruir com a velocidade, com a fugacidade, esses corpos que aparentemente são muito sólidos, né?
existe um percurso. E às vezes ele é muito doloroso. Tem coisas que vêm maravilhosas assim, que chegam muito rápidas e como que baixasse algo que sai fácil e que vira uma coisa, entendeu? Que não é sofrível. Mas tem umas que são extremamente, que você quer desistir, depois você encontra um elemento novo que te volta você volta aquilo novamente, porque acho que vale a pena. Aí você retoma e às vezes você resolve algo que fica muito bom, muito legal. Começa com a soma do que eu vejo na rua e tudo que eu faço, do que eu leio, das coisas que eu ouço. Acho que surgem os estalos, né? Surgem as ideias, de forma ainda muito bruta. E uma ideia fica na cabeça durante muito tempo, né? Que isso eu vou com o tempo ou acrescentando, ou tirando, ou revendo, ou arquivando, inclusive, né? Acho que é muito assim. Todo o processo de trabalho eu vou acumulando coisas, elementos na cabeça e, evidentemente, depois isso vai para o papel, porque aí vem a coisa manual, né? Do registro, que o desenho, para mim, é fundamental. Eu desenho tudo que eu quero fazer, a parte passa pelo desenho. Até porque, se não descer para o desenho, eu vou esquecer. As ideias, com um certo tempo, porque elas se atropelam também. Aí vem outras, aí você já deixa... Aí você já não acha aquilo... Inconscientemente eu já deixo e já esqueço até. Mas quando coloco no papel, a vantagem é que eu posso nem utilizar isso que está no papel agora, mas e posso achar isso muito chato, que eu fiz aqui no papel. Mas às vezes acontece daqui a 2 anos eu me deparar com isso e achar que isso tem algo que pode ser aproveitado. Aí já começo a ver de outra forma, né? Aí volto a retrabalhar aquilo que eu tinha deixado de lado. O choque com a cidade grande, né, com uma cidade como o Rio, foi decisivo na mudança, né? Meu trabalho era mais desenho, havia um movimento da figura. O movimento foi uma coisa que desde o princípio é colado no que eu faço, né? Tem sempre o movimento é muito forte. Mas até então é alguma coisa que tinha um contorno, que tinha áreas definidas, mas não tinha a explosão que foi o Rio, né? Você chegar de noite numa cidade como o Rio e entrar num meio de transporte, de repente esse negócio entra num túnel com um barulho em alta velocidade, isso impactou muito, né? Foi uma coisa muito impactante. O Rio à noite foi bastante impactante. O frenesi da cidade, tudo isso. Então, o trabalho mudou muito rapidamente. Assim, o trabalho absorveu a cidade muito rápido. Isso tudo vira uma brincadeira com a solidez das coisas, dos objetos, do corpo humano principalmente, e uma brincadeira também com a luz, com a cor, com os volumes, né? Então tem essa pesquisa muito bonita, eu acho, do Ataíde. Ele é um artista muito pesquisador, tem esse processo criativo que está ligado
Há uma elaboração, é uma maturação ali, mesmo de pensamento, né? De observação. Eu acho que a transformação, né, de um estado para o outro, do sólido para o líquido, eu não sei, para alguma coisa que seja o meio termo, ou que se está em constante transformação, né? Talvez já não tenhamos mais os limites. Eu acho que hoje em dia, acho que qualquer limite hoje em dia é pura ilusão. Talvez seja isso que no trabalho me traz sempre à cabeça, né? Sempre à mente essa história de que a gente está por um fio. Eu passei muitos anos convivendo com pessoas que trabalhavam com madeira, com marceneiros, com restauradores, com pessoas afins, para que pudesse conhecer, ter rudimentos de técnica e conhecer material, de saber que madeira é essa, que madeira é aquela, madeira dura, madeira leve, a que se presta esse tipo de madeira, como se cola a madeira, como se fixa a madeira e tudo mais. É a parte de lustre, de acabamento de uma peça de madeira. Então foi toda uma cozinha que eu tive que dominar para poder viabilizar um trabalho escultórico, tridimensional, que veio muito, no princípio, muito alimentado pela própria pintura, né? Porque era quase como uma pintura tridimensional. Eu comecei usando os mesmos temas que eu usava na pintura, eu comecei fazendo nas esculturas, né? Então era o homem correndo, motocicleta, todas essas coisas foram, a partir de então, como uma necessidade de usando esses temas a princípio, buscando um domínio da técnica, né? Conseguindo um domínio dos materiais e afinando um meio de fazer, de elaboração. E depois disso, né, de todo esse período de aprendizagem, é que o trabalho começou, a escultura começou a pulsar por ela própria, né? Começou a haver um distanciamento da atividade da pintura. Eu acho que o movimento que ele expressa na obra, sobretudo, principalmente o movimento, que, aliás, a crítica toda chama atenção dele. Eu estou vendo ali um dos quadros que eu tenho na minha casa, com muito carinho dele, que é exatamente mostrando, como todos os quadros dele, toda a obra dele, expressa esse movimento que é a característica principal da obra. Uma pintura de exuberante beleza. Os traços expressivos e velozes, a teia fragmentada dos riscos, a força catalisadora da dor, o profundo sentimento do vazio, mas também, além de tudo isso, a ternura e a singeleza pairando ali como planos de esperança e redenção.
a insatisfação é fundamental para se fazer arte. Se você se não há insatisfação, é a velha história da zona de conforto, né? Se você está sempre tudo muito confortável, vai desconfiando, desconfie bastante, de você mesmo, inclusive, porque você pode estar não dizendo mais coisa nenhuma. Arte hoje em dia é um pensamento, né? Sempre foi, mas hoje em dia é muito mais marcante isso, né? Você tem que ter uma pesquisa, né? Você tem que ter pontos de partida para tais coisas, e aí, senão, é complicado. O meu trabalho é figurativo. Eu sempre fiz pintura figurativa e não creio que um dia mudaria. Eu acho que quando eu achar que não me expresso mais com pintura, eu faço o que eu tinha feito há 2 anos atrás. Eu paro de fazer, não tem por que pintar se você não tá... E é uma coisa mesmo da vontade, né? Quando você tem algo a dizer e você acha que precisa dizer, aí você faz. Senão, acho que eu perco a tesão, perco a vontade e não faço. Ele leva as coisas ali numa minuciosidade fantástica, que é bom para ele, que é bom porque o que sai de uma qualidade que esse trabalho precisa ser visto. É um trabalho de precisão fantástica. Ele está voltando a pintar em óleo, mas com a mesma determinação, com a mesma assim. Para você ter uma ideia, ele está, eu acho que há 2 anos pesquisando, retomando a pintura, mas no nível de pesquisa, para descobrir qual veio que ele vai seguir, qual o tema, qual é o momento, qual é a inspiração. Então ele é um cientista da arte, é o que eu posso dizer. A parte, toda essa pesquisa que ele faz com a cor, com a luz, com os corpos, com os volumes, é um pouco essa minha leitura mesmo, que talvez seja uma leitura minha, mas que tem muito a ver com... Acho que isso repercute ali nele também, porque a gente já conversou sobre essas coisas. Então, que tem a ver com essa minha percepção de que eu vejo muito no trabalho dele, essa insistência, né, em revelar isso. Tudo que é sólido desmancha no ar. Tudo que é sagrado é profanado, pode ser profanado. Tudo... Aquilo é quase uma brincadeira experimental com isso, né? Eu voltei a me interessar pela pintura, né?
uma parte do trabalho que eu tinha, de certa forma, deixado de fazer porque já não me satisfazia mais. Eu acho que eu não tinha mais o que dizer do trabalho que eu desenvolvia de pintura até então. E aí eu dei uma parada, né? E o interesse por escultura, pelo tridimensional foi crescendo, foi muito grande. E que eu, na verdade, acabei me dedicando quase que integralmente à escultura. E passei, creio que 2 anos, realmente sem pensar, né? Sem pensar em pintura. Eu deixei realmente, não me expressava mais através da pintura, esse período. Mas aí é engraçado como ela veio, né, de uma forma avassaladora. Me cobrou, me exigiu, né, me reconquistou. Muda as outras questões, né, do que de fato eu quero a partir de agora dizer com pintura, muda o conteúdo, muda qualquer coisa. Mas a cor eu acho que é muito... Essa eu faço questão de deixar completamente pela intuição, ela sai mesmo... Agora, é claro, eu sempre tive uma tendência a fazer uma pintura mais densa, né, mais escura, mais... E... Alguns gostam, outros detestam, não gostam, acham isso muito escuro. Mas não sei, é assim que eu consigo fazer, assim que sai. As cores saem assim. E, na verdade, eu não tenho racionalmente eu não tento controlar a cor de forma racional. Essa realmente fica muito no campo mesmo da intuição. Eu não tinha ainda descoberto arte, não era uma coisa que não via, por exemplo, exposições, não conhecia artistas. Isso ia acontecer muito tempo depois, isso já com os meus 15 anos, é que eu me deparei com, acho que o período que você começa a ler, né, e você começa a descobrir que há um universo em torno de você, uma coisa que você ainda não conhece, né? E eu realmente até hoje paro para pensar e refletir sobre porquê das artes plásticas, porquê de pintura. E eu até hoje não cheguei a essa conclusão, mas eu lembro muito claramente no dia em que eu disse: eu quero ser artista, eu quero ser pintor, eu quero trabalhar com arte.